Bem, boa noite a todos. Dia 21/10/2020, aula de Direito Administrativo 2, turma 8º A. Vamos lá, na semana passada, nós com muito esforço conseguimos um pedaço da aula, né? Por causa da internet, eu acho que hoje vai estar melhor. Inclusive, a aula da semana passada foi postada, tem quase 40 minutos de aula sem ninguém na sala, né? Porque foi justamente aquele período que eu pedi para vocês, para ver se a gente ficava fora para melhorar um pouco a internet. E acabou que ficou gravando, realmente ficou gravando. A gente ficou na dúvida, né? Se tinha ficado gravando ou não, e ficou realmente. Mas é isso aí, vamos lá. No último encontro nosso, nós começamos a falar sobre a concessão de serviço público, né? Não foi isso, Elisandra? Professor, eu não fui na aula passada e ainda não... Eita, tá vendo como que você pega a turma? A Fabiane estava. Fabiane, foi, não foi? Foi, eu só tô confirmando aqui no meu caderno. Só confirmar aqui que eu marquei. Deixa eu ver aqui. Projetos exclusivos. A gente começou a falar de concessões. O senhor falou sobre serviço público e parou no preço do público, tarifa, pedágio, essas coisas, exclusivos e não exclusivos, projeto-lei. Foi, professor, o senhor falou de concessão e permissão de serviço público, o senhor até falou que foi marco na década de 90 e tudo mais, falou algumas coisinhas, deu uma introdução inicial. Princípio da cortesia, você falou, princípio da transparência, eu anotei até aí. Então, ótimo. Bem, gente, retomando então, né, em razão da internet, a coisa ficou bem quebrada a semana passada. É bom até para a gente fazer uma retomada em forma de revisão, né? O serviço público, em regra, ele é executado pela iniciativa privada nos estados que têm uma ideologia econômica nacionalista, social, né? De estado-providência. Quando o estado tem uma ideologia neoliberal, né? Esse estado ele transfere a execução do serviço público para a mão da iniciativa privada. E aí nós temos 3 ferramentas de transferência. Quais são essas 3 ferramentas de transferência, segundo parte da doutrina? Concessão, permissão e autorização de serviço público. Alguns autores entendem, conforme Eli Lopes Meirelles, que são essas 3 ferramentas. Parte da doutrina, no entanto, entende que existe só 2 ferramentas possíveis de transferir a execução do serviço público para a iniciativa privada. Quais seriam essas ferramentas? Permissão e concessão. A autorização, segundo o professor José de Santos Carvalho Filho, por se tratar de um ato administrativo discricionário e precário, não tem força para transferir a execução da tarefa pública para a iniciativa privada. Então, nós temos essa divergência na doutrina. Tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai estudar a concessão e as principais características da concessão, dentro da Lei 8987/95. E, ao final, a gente vai fazer uma distinção entre os 3 institutos: concessão, permissão e autorização. A Lei 8987/95, ela regulamenta por enquanto, porque é uma lei que está em vias de ser substituída por uma nova lei, ela regulamenta tanto a concessão quanto a permissão do serviço público. A Lei 8987/95 não trata da autorização, tá certo? E quando que o Estado transfere o serviço para a mão da iniciativa privada? Né? Para que ele transfere? Por que ele transfere? É só uma questão de ideologia econômica, política econômica? Não. É uma questão de competência. Quando o Estado se mostra incapaz economicamente ou tecnicamente de desenvolver a tarefa, ele transfere a tarefa para o seu parceiro privado. Então é uma questão de competência, de capacidade.
Se o Estado não tem dinheiro para tocar o serviço ou para manter o serviço, se o Estado não tem conhecimento técnico para tocar o serviço, ele tem que chamar o seu parceiro privado para desenvolver a tarefa. Tá joia? Bom, então, a concessão tem lá no artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.987/95, um conceito legal. Concessão de serviço público é a transferência da prestação de serviço feita pela União, Estado Federal e municípios, mediante concorrência. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstra capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, por prazo determinado. Esse conceito, ele traz muita coisa importante sobre a concessão. Primeiro, né, mediante concorrência. Isso quer dizer o quê? Que a concessão, o contrato de concessão, prévio a ele, nós temos uma licitação. Procedimento licitatório prévio à concessão. E, antigamente, quando do advento da Lei 8.987/95, realmente era só a concorrência. Atualmente, nós temos como modalidades licitatórias admitidas tanto a concorrência quanto o pregão, em algumas situações, tá? Outra observação importante que está nesse conceito é que, de um lado, nós temos o poder concedente, de outro, nós temos uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas, que é o particular. Também, na época da Lei 8.987/95, se fazia necessário falar pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Hoje, na verdade, isso é uma redundância jurídica. Por quê? Porque o consórcio de empresas que vai assinar o contrato de concessão também é uma pessoa jurídica. Também é uma pessoa jurídica. Sabe qual é a confusão aqui? Naquele momento, quando a lei foi criada, a Lei 8.987/95 foi criada, o contrato de concessão tinha natureza apenas contratual. O contrato de consórcio tinha natureza apenas contratual, realmente. E, realmente, no início, ele nasce como contrato, mas ele não permanece como contrato. Presta atenção aqui, ó, vocês, olhem para mim. Para de anotar. Imagine o seguinte, ó, a empresa A se une com a empresa B. A empresa A se une à empresa B. Se une para quê? Né? Para atingir um objetivo comum. Se une através de que instrumento? De um contrato. Contrato de consórcio. Contrato consorcial. Essa empresa A e essa empresa B, através do contrato consorcial, participa da licitação. Se esse consórcio for vencedor, esse contrato se transmuta, se transforma em pessoa jurídica autônoma. Cria-se, então, uma pessoa C. Nasce, então, uma pessoa C. Perceba, não é a fusão da empresa A com a empresa B. O contrato se transmuta, se transforma em uma empresa autônoma, uma empresa C. A empresa A continua, a empresa B continua a sua vida jurídica e a empresa C nasce. Essa empresa C, ela é chamada na doutrina de pessoa jurídica de personalidade, de propósito específico. Pessoa jurídica de propósito ou de finalidade específica. Por quê? Pessoa jurídica de propósito ou finalidade específica? Porque ela nasce com uma finalidade específica. Qual? Cumprir com o contrato de concessão. Ela só nasceu porque aquele contrato consorcial inicial foi vencedor da licitação. Então, o objetivo dela é cumprir com as obrigações do contrato de concessão, prestar o serviço previsto no contrato de concessão. Então, por isso é uma pessoa de finalidade específica, de propósito específico, certo? Bom, então, por isso que a gente fala que hoje, na verdade, é uma redundância, porque isso surgiu depois da Lei 8.987/95, tá? E é uma relação contratual por tempo determinado, por prazo determinado. A concessão tem prazo determinado. Isso é um ponto importante, porque vai distinguir a concessão também com a permissão e a autorização, que possuem prazos indeterminados.
Tranquilo até aí? Podemos seguir? Professor, essa nova empresa tem CNPJ? Cortou seu áudio. Essa nova empresa tem um CNPJ? Ela tem autonomia, é uma nova empresa mesmo, é uma nova pessoa jurídica de direito privado, de finalidade específica, tá bom? Então vamos lá. Quais são as características de uma concessão? Primeiro, nós temos dois envolvidos aí, tá? Se trata de uma relação contratual, é um contrato. Então, a concessão é um instrumento contratual, tá? Precedido de concorrência ou pregão, em regra, concorrência, certo? Então, a primeira característica, concessão, instrumento contratual, tem natureza de contrato. Segunda característica, dois envolvidos. Quem são os dois envolvidos? De um lado, o poder público, poder concedente. Do outro lado, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que é o particular, que tem como objetivo prestar o serviço público, executar o serviço público. Ok? Terceira característica é a seguinte: como que esse empresário vai recompor o investimento que ele fez? Duas formas. Ou a administração pública, o poder concedente, paga diretamente esse empresário, ou, como é comum, em regra ocorre assim, quem vai pagar esse empresário pelo serviço que está sendo prestado é o usuário do serviço. Ele paga através do quê? De tarifa ou preço público. Tá? Então, quando você pega o transporte coletivo urbano, você está pagando tarifa ou preço público. Quando você paga o pedágio, você está pagando uma tarifa. Certo? Por quê? Porque é uma pessoa privada executando, explorando um serviço público, ela faz investimentos para manutenção e execução daquela tarefa pública, ela tem que recompor os seus investimentos através do quê? Da tarifa. Paga, em regra, diretamente pelo usuário do serviço. Tranquilo até aí? Quarta característica da concessão é o poder de controle, é o princípio do controle. Tá? O Estado, o poder concedente, ele controla esse contrato de concessão. Então, ele tem o poder e dever de fiscalizar e controlar o contrato. Ele fiscaliza o serviço e controla o contrato. Certo? Ok? Inclusive, ele controla, né, o reajuste das tarifas. Ele pode aplicar sanções. Isso não é novidade para vocês. Nós estudamos isso no mês passado, dentro dos contratos administrativos. Segue as regras gerais da Lei 8.666/93. Né? Então, o poder público, dentro do princípio do controle, ele fiscaliza, ele aplica sanções, ele controla o reajuste das tarifas. Tá joia até aí? Bom, seguindo. Uma das principais formas de concessão é a concessão de serviço público precedida de obra pública. O que foi muito explorado aí nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, mas não só, né? Nesses eventos esportivos, mas também é muito comum no caso das rodovias, né? As rodovias, em regra, são concessões precedidas de obra pública. Por quê? Olha o conceito que está lá no material de vocês. Concessão de serviço público precedido de obra pública consiste na construção, conservação, reforma, melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegada pelo concedente mediante concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas para realizá-las por sua conta e risco, remunerando-se o investimento pela exploração de serviço ou obra por prazo determinado. As rodovias não é assim? Os aeroportos, né, não pode ser assim. Né? Vem a Triunfo Concepra,
faz o recapeamento da pista, mantém a pista, né? Tem a obrigação de fazer uma pista paralela, que não foi feita ainda, né? Mas tem a obrigação de fazer. Então, tem uma série de obrigações que estão relacionadas a essa construção, reforma, melhoramento do bem público, da obra pública. Certo? Então, essa é um grande exemplo aí, né, de concessão precedida de obra pública. E nós... No material, tem outros exemplos de concessão, tá? Que alguns até é interessante porque quando a gente fala, o aluno fala, mas isso é concessão, professor? É concessão. TV a cabo, né? TV fechada. Concessão. Regida pela Lei 8.987/95. Tá? Então, TV a cabo, que você assiste na sua casa, né? Aqueles que têm, é uma concessão de serviço público. Outra concessão que caiu na prova de vocês, lá de responsabilidade civil, alguns, né? Alguns de vocês fizeram essa questão. Concessão de serviço público de radiodifusão sonora e sons e imagens. Radiodifusão sonora e sons e imagens. Rádio e TV. Né? Lá na prova de responsabilidade civil do Estado, na primeira VA, teve uma questão sobre a Rede Globo Televisão. Alguém fez essa questão? Fizeram, né? Então, a Rede Globo Televisão, por que a responsabilidade dela é objetiva em regra, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? Porque ela é uma concessionária de um serviço público. E lá atrás nós estudamos que as concessionárias respondem objetivamente se o dano for causado na execução de um serviço público. Outras duas modalidades de concessão são as concessões de regime especial. Quais são as concessões de regime especial? São as concessões patrocinadas e administrativas. Elas são regidas pela Lei 11.079 de 2004. A Lei 11.079 de 2004 nada mais é do que a lei das parcerias público-privadas. Todo mundo já ouviu falar em PPP. O que é a PPP? A parceria público-privada. Então, a Lei 11.079 regula as concessões de regime especial, que é a concessão administrativa e concessão patrocinada, que são concessões utilizadas também durante o período aí da Copa do Mundo e das Olimpíadas. É interessante porque na semana passada eu falei para vocês, até postei no grupo, eu acho, foi no grupo de vocês, o projeto de lei que está alterando, né, as concessões e permissões no Brasil. Então tem um projeto de lei que vai alterar a Lei 8.987 e também vai alterar a Lei 11.079. Por quê? Porque esse projeto de lei está unificando a Lei 8.987/95 com a Lei 11.079. Em parte está unificando, tá? Então as concessões de regime especial e as concessões de regime geral serão tratadas em uma única lei, com base nesse projeto aí. E por fim, último exemplo, as concessões para exploração de porto organizado, né? Por exemplo, aqui em Anápolis nós temos o Porto Seco, né? O Porto Seco, Centro-Oeste, é um exemplo aí de concessão. É uma pessoa jurídica de direito privado concessionária de um serviço público. Ok, até aí? Podemos seguir? Bom, a Lei 8.987/95 é uma lei nacional, tá? É uma lei nacional, uma observação importante. No semestre passado, nós falamos a distinção entre lei nacional e lei federal. A Cássia, eu acho que ela viu dando essa explicação essa semana, né, Cássia? Diferença entre lei nacional e lei federal? Você participou da aula de segunda-feira? Não participei porque estava sem energia aqui em casa. Ah, tá. Na segunda-feira eu falei sobre a distinção entre lei nacional e lei federal, lá no 7º B. Mas vocês que estudaram Administrativo 1 comigo semestre passado já ouviram eu falar sobre isso, né? Quando a gente estudou a Lei 8.666/93. As concessões são regidas por uma lei, que é a 8.987/95, que deve ser seguida por todos os entes federados.
Ou seja, é uma norma geral, é uma norma geral. Quando eu falo que é uma norma geral, que deve ser seguida por todos os entes federados, eu estou afirmando, Cássia, que essa lei é uma lei nacional. Lei nacional é diferente de lei federal? Sim, é diferente. Tá? E lei federal? É aquela aplicada apenas no âmbito da União. Por exemplo, a Lei 8.112, que nós estudamos, agora, recente. A Lei 8.112 não é o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos, mas é dos servidores públicos municipais? Não, é dos servidores públicos federais. É uma lei federal. Então, a Lei 8987/95 é uma lei geral, né, que traz regras a serem respeitadas por todos os entes federados. Bom, aí vem a segunda pergunta. O município de Anápolis pode legislar sobre concessão e permissão de serviço público? O que você acha, Lisandra? Ué, pode, porque tem a concessão tanto da Urban quanto da Enel. Da Enel seria o Estado, mas é bom exemplo também. Né? Por que pode legislar sobre o tema? Dentro de um aspecto específico, pode, sem contrariar a lei geral. Então, o município de Anápolis pode, e tem, né, uma lei que fala sobre concessão e permissão de serviço público? Sim, desde que essa lei local defenda interesses locais, sem contrariar a lei geral. E aí a lei vai ser municipal. No âmbito do Estado, a mesma coisa. O Estado de Goiás pode legislar sobre concessão e permissão? Pode. Desde que a sua lei defenda os interesses do Estado, os interesses regionais, sem contrariar a norma geral. Sem contrariar a norma geral. Beleza até aí? Bom, então a lei que regula as concessões e permissões, por enquanto, é a Lei 8987/95, é uma lei nacional que deve ser respeitada por todos os entes federados. Lá no artigo 5º da Lei 8987/95 tem um ponto importante, que é a motivação da outorga da concessão ou permissão. Isso quer dizer o quê? Que antes da licitação, antes mesmo do procedimento licitatório, o poder público concedente deve publicar um ato administrativo que venha conter as características, o objeto, a área e o prazo da concessão ou permissão. Então tem que ter o objeto, a área, o prazo de duração da concessão, certo? E isso lá na frente vai ser importante. Por quê? Porque se não tiver a publicação desse ato, né, ou se tiver algum vício nesse ato, que leve a erro os participantes da licitação, a licitação e o contrato pode ser declarado nulo em razão disso. Tá? Então aqui nós temos uma situação peculiar, especial, né? O ato de motivação previsto no artigo 5º da Lei 8987/95. Ato de motivação que tem por obrigação exteriorizar aos particulares, exteriorizar aqueles que querem participar da licitação, da concessão, o objeto, a área de atuação e o prazo da concessão. Beleza até aí? Bom, conforme eu já tinha falado para vocês, eu já tinha alertado vocês, no nosso primeiro momento, nossa primeira aula que nós discutimos serviço público, nós estudamos lá um conjunto de princípios, né? Princípios diretores do serviço público. Eu falei para vocês o seguinte, olha, esses princípios diretores do serviço público, boa parte deles aparecem na lei de concessão. Por quê? Porque se a concessionária, se a pessoa privada, se o particular não cumprir com os princípios, ele não estará prestando um serviço adequado. O serviço é inadequado. Se o serviço é inadequado, o que pode acontecer? O cancelamento do contrato, a revogação do contrato, conforme a gente vai ver. É o fenômeno da caducidade, tá?
Próxima aula a gente vai discutir isso, tá bom? Mas assim, pode pôr fim ao contrato de concessão quando? Quando o serviço não é prestado com qualidade. Há má execução da tarefa. E quando que eu sei que o serviço não é prestado com qualidade? Quando esses princípios não são respeitados. E aí o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8987/95 fala assim, ó: serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade. Lembra do princípio da regularidade? Continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então perceba, grande parte daqueles princípios que nós discutimos naquele primeiro encontro nosso sobre serviço público aparecem aqui no parágrafo 1º do artigo 6º. Ou seja, aqueles princípios diretores não são obrigação apenas do poder público, são obrigações também da iniciativa privada quando elas estão executando a tarefa. Então, o serviço será inadequado, o serviço será considerado de má qualidade. O poder público, até alguém, acho que foi o Igor, não sei se foi o Igor, alguém perguntou dessa turma aqui na semana passada sobre... Não, foi no 8º C. Foi o Igor do 8º C, não é do 8º A. Ele perguntou assim, professor, e se existir essa má prestação, pode haver uma intervenção do Estado? Pode. Procedimento de intervenção, nós vamos estudar ainda, né, nós vamos falar dele daqui a pouco. É um processo que o Estado promove contra a concessionária. Quando? Quando o serviço é inadequado, quando a concessionária não está cumprindo com as regras contratuais ou legais. Certo? Bom, política tarifária. Primeiro, a gente já sabe que as concessionárias são pessoas privadas, são empresas, né? E o direito empresarial é muito claro, muito claro. Não existe atividade empresarial que não tenha objetivo de lucro. Se não tem objetivo de lucro, se não tem a finalidade lucrativa, não é atividade empresarial. É um dos insumos, um dos elementos da atividade empresarial. Objetivar lucro. E essas empresas são da mesma forma, elas querem lucro. Ok? Está errado isso? Não, não está errado. Não tem nada de errado nisso. Não é pecado, como alguns querem pintar aí. Tá? Alguns querem pintar que é pecado ter lucro. Não. Isso faz parte do dia a dia, isso faz parte da vida moderna. Tá bom? É óbvio que você não pode viver pelo lucro de forma... Né? Mas aí são outras questões de ordem ética, ideológica, né? Mas é fato que a atividade empresarial visa lucro. E a empresa que se envolve com o Estado também visa lucro, mas nós temos um princípio, que é o princípio da modicidade das tarifas. Então, teoricamente falando, esse empresário que visa prestar um serviço ao Estado, ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que o lucro dele tem que ser menor nessa execução de tarefa. Teoricamente é isso, gente. E nós temos que defender o que é certo. Nós estamos aprendendo o que é certo. Se lá fora é aplicado errado, né? Mais um motivo para a gente aprender o que é certo. Amanhã vocês serão aí advogados, juízes, promotores, delegados, né? Vocês têm que aprender o que é certo. O certo é que essa empresa visa lucro e não tem nada de errado nisso, né? Tem que visar lucro mesmo, ela tem que ter lucro mesmo, mas por outro lado, ela tem que saber, né, que esse lucro, teoricamente, deve ser menor em razão do princípio da modicidade de tarifas. Por que eu estou falando isso? A gente vai entrar no tema agora, que é a política tarifária. Tá? Primeiro, qual o valor inicial da tarifa? Né? Qual é o valor inicial da tarifa? Obrigatoriamente, gente, o valor constante da proposta vencedora na licitação. Então, o valor da licitação, valor da proposta, contido na proposta vencedora da licitação, deve ser o valor inicial da tarifa. Primeiro ponto. Tá? Primeiro ponto. Esse valor inicial pode ser alterado posteriormente? Pode. Quais são os institutos que eu vou utilizar? Tenho 2 institutos que eu posso utilizar.
revisão e reajustamento. Em regra, eu uso o reajustamento. Viu, Cássia? Revisão e reajustamento. Em regra, eu uso o reajustamento. O que é o reajustamento? É uma cláusula contida dentro do contrato de concessão, que me aponta situações que podem levar à revisão do valor. A revisão não, o reajustamento do valor. O aumento para mais ou para menos, viu? Nós tivemos agora, né, recente agora, uma mudança aí nos valores do pedágio da Triunfo Concepra, né, do trecho Goiânia-Brasília. Vocês estão sabendo disso, né? Abaixou os valores. Então, esse reajustamento pode ser para mais ou para menos, em razão do princípio da modicidade. Ok? Bom, isso está previsto no contrato, é regra contratual. O próprio contrato já tem uma previsão de situações que levam a um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele vai levar ou um reajustamento, conforme a previsão contratual, ou uma revisão. A revisão, Cássia, já é um outro instituto. A revisão, ela ocorre por situações não previstas no contrato. Não tinha previsão. É uma situação excepcional, é uma situação superveniente à assinatura do contrato, tá? Superveniente à assinatura do contrato, que leva ao desequilíbrio econômico-financeiro e tendo, então, o Estado que trazer esse equilíbrio de volta através de um anexo, de um adendo ao contrato. É uma regra nova que surge por se tratar de uma situação que não estava prevista no contrato. Ok? Então, o Estado, ele tem o controle do contrato e ele vai aplicar essas regras, tá bom? Tranquilo até aí? Tem um prazo para seguir? Assim, eu só posso fazer uma revisão ou um reajustamento daqui a um ano ou não? Não. A revisão não. O reajustamento sim, porque tem previsão contratual. A revisão não. Pode ser uma situação superveniente. Começa ali com aquele valor e um mês depois já tem o problema, tá? Uma pergunta que é sempre feita é a seguinte, que está no material de vocês também. Para cobrança de tarifa ou do preço público, se faz necessário o Estado prestar um serviço alternativo, o serviço hoje é executado pela iniciativa privada. O Estado tem que fornecer um serviço alternativo? Em regra, não. Apenas situações excepcionais. Apenas situações excepcionais expressas em lei, que podem levar a essa obrigação do Estado de fornecer um serviço alternativo. Em regra, se o serviço está sendo prestado pela concessionária ou pela permissionária, é o suficiente. O Estado não precisa prestar um serviço alternativo. Tá joia? Bom, seguindo. Licitação. Como eu disse para vocês, a concessão é o contrato. Sendo um contrato administrativo, qualquer regra, princípio da obrigatoriedade. Antes de contrato administrativo, em regra, procedimento licitatório. Esse é o princípio da obrigatoriedade. Tá? Antes de contrato administrativo, prévio procedimento licitatório. Então, a licitação aqui da Lei 8987/95 vão seguir os mesmos princípios da Lei Geral de Licitações que nós estudamos no semestre passado, que é a Lei 8.666/93. Todo aquele conjunto de princípios aplicados às licitações que estão previstos na Lei 8.666/93, nós vamos aplicar aqui também. Um ponto importante é que, em regra, não deve ter caráter de exclusividade. A concessão e a permissão, em regra, não devem ser conferidas a um único empresário, a uma única empresa. Certo? Por quê? O objetivo é evitar, né,
evitar a criação de um monopólio privado de um serviço público. Esse não é o ideal. O ideal é que tenha ali várias concessionárias prestando aquele serviço. Por quê, gente? Porque a iniciativa privada só funciona com competição. Se eu afasto a competição, a iniciativa privada não funciona. Né? Voltamos ao serviço de telecomunicação, que eu sempre cito para vocês. Por que hoje nós temos essa qualidade, né, de serviço de telecomunicação? Por mais que a gente reclame, temos que reclamar mesmo, né? Mas por que nós temos um preço tão barato no serviço de telecomunicação apenas 25 anos depois da abertura desse mercado? Competição. Ah, professor, mas tem vício A, tem vício B, tem problema aqui, tem problema ali. Concordo, mas já falei para vocês, né, o que era o serviço de telecomunicações na década de 90. Se você não lembra, pergunte ao seu pai, à sua mãe, ao seu amigo aí que é mais velho. Tá? Faça essa pergunta. Eles vão te explicar com detalhes o suplício que era o serviço de telecomunicação. Tá joia? Então, em regra, não deve ter caráter de exclusividade, tá? Bom, mas pode ter? Pode, dependendo de algumas características técnicas, econômicas, que vão justificar, né, essa exclusividade. Então, algumas características da tarefa, do serviço, da região, podem justificar essa transferência em caráter exclusivo. Tá certo? Vou dar 2 exemplos. Um, da energia elétrica, aqui no estado de Goiás, né? Vocês lembrarem da Enel, que é em caráter exclusivo, né? E, na minha opinião, no âmbito de energia elétrica, tem que ser mesmo, não tem como, infelizmente, não tem como ter 2, 3 empresas. E vou citar um outro exemplo, aqui de Anápolis, que é a Urban, que, na minha humilde opinião, não deveria ser só ela. Posso até estar contrariando alguém aí, né? Mas não tem problema não. Não tem problema não. Na minha opinião, a Urban, hoje, ela deveria ter uma concorrência na cidade de Anápolis. Uma cidade de quase 400 mil habitantes. Em cidades até menores um pouco que Anápolis, em alguns estados, como São Paulo, né? Nós teríamos 2 até 3 empresas em concorrência. Tem que ter concorrência. A iniciativa privada só funciona com concorrência. Eu sou um defensor da privatização, da desestatização, vocês sabem disso, né? Minha opinião, já sabem como eu penso. Mas, mesmo pensando assim, eu sei o quanto é prejudicial ao cidadão quando o serviço é prestado de forma exclusiva pela concessionária ou permissionária. Então, sempre que possível, e em regra é assim, o serviço deve ser prestado não com exclusividade, por 2, 3 ou mais empresas concessionárias. Tá? Outras regrinhas da licitação. A licitação na Lei 8.987/95 está lá nos artigos 14 a 22. Tá? Bom, outras regrinhas. O edital poderá prever inversão de fases de habilitação e julgamento. Então, as fases da licitação de habilitação e julgamento podem ser invertidas, tá? na licitação da concessão. Isso não é uma novidade para vocês. No semestre passado nós já falamos, né, sobre algumas modalidades licitatórias que permitem a inversão de fases. Mas aqui na licitação da concessão também é permitido. Uma observação que eu já falei, né, é a formação de empresa ou sociedade de propósito específico. O que é a formação de empresa ou sociedade de propósito específico? É justamente aquele consórcio, né, que eu falei com vocês. Empresa A se une com a empresa B, através de uma relação consorcial, cria um consórcio de empresas. E esse contrato consorcial participa da licitação. Esse contrato consorcial se sagra vencedor da licitação. Opa, peraí. Para exatamente aí. Ele foi declarado adjudicatário, ele foi declarado vencedor. E agora? Agora esse contrato se transmuta, se transforma em uma pessoa jurídica autônoma. E essa pessoa jurídica autônoma é que vai assinar o contrato de concessão, que é justamente a formação de empresa ou sociedade de propósito específico, que o propósito dessa empresa autônoma que nasceu
é exercer o contrato de concessão, é executar a tarefa prevista no contrato de concessão. Tem uma regra na Lei 8987/95 que é muito discutida, tá? Alguns entendem que é constitucional, outros entendem que é inconstitucional. É uma regrinha de licitação, do procedimento licitatório. Lá está previsto que, no caso de empate, no caso de situações bem específicas, deve ser dado preferência à empresa brasileira. O que ocorre? Alguns entendem que essa regra é inconstitucional, porque fere o princípio da isonomia, da igualdade, tá? Outros entendem que não, que por se tratar de uma situação de segurança, de proteção às empresas nacionais, por se tratar de empresas nacionais, deve sim ser dado preferência às empresas brasileiras. É uma discussão, né, que, na minha opinião, não é inconstitucional, tá? Se o serviço, essa fala de que, em razão da relevância do serviço, deve ser dado preferência à empresa brasileira, se você pensar dessa forma, se realmente o serviço for tão relevante, tão importante, não deve ser privatizado, não deve ser explorado mediante concessão, tá? Se está sendo explorado mediante concessão, é porque não tem essa essencialidade toda. Então, dependente de qual empresa, se é empresa brasileira, se é empresa estrangeira, né? O que eu quero saber? Quero saber se é uma empresa que pode prestar o serviço com qualidade, serviço adequado. Até mesmo porque, meus queridos, conforme a gente vai ver, tá? O Estado pode, a qualquer momento, retomar o serviço, né? Tem um receio aí, em especial agora, né, com tudo que a gente tem passado aí no governo Bolsonaro, tem um receio que não é do Brasil, essa discussão é feita no âmbito mundial, que os chineses estão comprando o mundo, né? Os chineses estão comprando várias empresas pelo mundo lá fora, inclusive no Brasil. E tem esse medo, né, esse receio, né? Bom, se for uma empresa chinesa, se for uma empresa holandesa, se for uma empresa americana, se for uma empresa italiana, não interessa. Hoje nós estamos aqui no Brasil, no estado de Goiás, com a Enel explorando energia elétrica. A Enel é uma empresa italiana. Amanhã, o Estado entende que ela não pode mais prestar esse serviço. O que ele faz? Retoma a tarefa. E ponto. Vai ter que indenizar a Enel. Não interessa. Ele retoma a tarefa. Então, esse medo, para mim, ele não é um medo devido, tá? É óbvio que situações de segurança, de salvaguardas, devem ser criadas, né? Para proteger a manutenção desse serviço, em especial, porque a gente sabe que o capital internacional, ele como a gente diz aqui no interior, viu, Cássia? Aqui em Goiás, a gente fala assim, adormece e não amanhece. Você é de onde mesmo, Cássia? Você não é de Goiás? Da Bahia. É da Bahia. Aqui em Goiás a gente fala que o cabra adormece e não amanhece. Então, o capital internacional, né, trazendo para o goianês aí, Cássia, a gente sabe que é assim. O capital internacional ele se mantém no local enquanto é interessante economicamente para ele, né? Mas a empresa, ela fica, a estrutura, ela fica. Então, o Estado tem que criar realmente salvaguardas, um sistema de proteção para não ser pego aí, né, de surpresa, mas não quer dizer que não possa ser prestado serviço por empresas internacionais, empresas estrangeiras. Certo? E o contrato? Contrato de concessão, tá? O artigo 23 da Lei 8987/95 traz ali as cláusulas essenciais. Quais são as cláusulas essenciais do contrato de concessão? Bom, tem alguns pontos importantes, tá? Sobre o contrato de concessão. Primeiro, né? Ele vai seguir os mesmos princípios também trazidos pela Lei 8.666/93. Então, os princípios gerais, né? Aquelas regras gerais contidas na Lei 8.666/93, deve ser respeitada aqui também,
Tá? E um ponto importante é que, hoje em dia, né, é muito comum as pessoas falarem assim, que o Estado vem criando mecanismos nos últimos anos para desafogar o judiciário, como se isso fosse algo novo, de 2, 3, 4, 5 anos. Alguns processualistas civis, né, chegam a afirmar que o marco dessa tentativa, né, de socorrer o judiciário, desafogando o judiciário, é o Código de Processo Civil de 2015. Gente, isso já vem ocorrendo desde a década de 90. Isso não é novidade. Certo? Não é novidade. Tanto é que na Lei 8987/95, a Lei de 95, tem a previsão de que é possível utilizar instrumentos privados para dirimir conflitos decorrentes do contrato de concessão. Olha que bacana. Né? Uma lei da década de 90 já tinha essa previsão. Olha, tem um conflito ali, né, no contrato de concessão, eu posso usar da arbitragem, eu posso usar da conciliação, eu posso utilizar da mediação. São meios de dirimir conflitos próprios da iniciativa privada que eu posso levar para o contrato administrativo de concessão. Tá certo? Inclusive, né, na época, logo depois da 8987/95, surgiu o marco dessa tentativa estatal, né? Que é a Lei Marco Maciel. Qual que é a Lei Marco Maciel? A Lei 9.307 de 96. A Lei 9.307 de 96 é a lei que traz a arbitragem para o Brasil de volta, traz de volta a arbitragem para o Brasil. Né? A gente vê aí as cortes arbitrais, né, os tribunais arbitrais, eles foram regulados inicialmente pela Lei 9.307. Então, eu posso pegar um conflito de um contrato de concessão e levar para a arbitragem, para o tribunal arbitral? Posso sim. Vocês não vão lembrar, vocês são muito novos, né? Mas em 98, primeiro governo Lula, acho que foi o primeiro governo Lula, 98 foi? Não, 98, ó. Tem que passar rápido demais. 2008, tá? Governo Lula, foi no primeiro governo do Evo Morales na Bolívia. Lá naquele ano, um dos primeiros atos do Evo Morales foi a estatização de uma empresa brasileira que era, né, uma subsidiária da Petrobras na Bolívia. Essa subsidiária da Petrobras na Bolívia, que custava mais de 200 milhões de reais, reais ou dólares, não lembro, ela foi estatizada pelo governo boliviano. O Bolívia falou, peraí, gás natural é um bem público, eu não quero que outra empresa venha explorar esse bem, essa riqueza do povo boliviano. Então, a partir de agora, quem vai explorar é o próprio povo boliviano, e agora essa subsidiária da Petrobras passa a ser uma empresa boliviana. Certo? Isso pode acontecer? Pode. Né? Isso decorre do que nós vamos aprender daqui a alguns dias, quando a gente for falar de bens públicos, do chamado domínio público eminente. É o domínio público eminente. Domínio público eminente é o poder político que o Estado tem de intervir em todas as coisas do seu território. Então, o Estado brasileiro ele pode intervir em todas as coisas que estão dentro do território brasileiro. Isso é domínio eminente, é um poder político. Então, na época, né, a Bolívia fez isso. É óbvio, o Estado ele é soberano, ele pode fazer. As consequências que virão no âmbito internacional, principalmente de ordem econômica, é que ele vai ter que aguentar depois. Né? Porque quem vai investir nesse Estado a partir do momento que ele começa a praticar atos de nacionalização de empresas? Isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu aqui na Argentina. Né? Ok? Isso aconteceu em vários estados da América Latina. Bom, naquele momento, por que eu estou contando essa história toda, né? Surgiu um certo conflito, né?
que logo foi solucionado, o presidente Lula, na época, falou, não, poder do Estado boliviano está fazendo certo e tal, só que tem que indenizar. Né? E realmente tem que indenizar, né, os 200 milhões. E como o principal comprador desse gás que era explorado nessa subsidiária sempre foi o Brasil, então ficou fácil resolver o problema. E de ordem política e ideológica também, né? Países vizinhos com presidentes que tinham a mesma ideologia. Então, logo se resolveu. Eu não sei se pagou, mas se resolveu. Não sei se pagou, mas se resolveu. Bom, quando daquele conflito, o que eles foram observar? O contrato. O contrato entre a Petrobras e o Estado boliviano. E o que esse contrato falava? Que quem deveria dirimir o conflito decorrente daquele contrato era a Corte Internacional de Arbitragem de Nova York. Olha que bacana. Né? Previsão no contrato que quem deveria dirimir qualquer conflito decorrente daquele contrato é a Corte de Arbitragem Internacional de Nova York. Tá? Bom, outros pontos importantes sobre o contrato de concessão. É possível ocorrer a subcontratação e a subconcessão. Subcontratação e subconcessão. Está lá previsto no artigo 25 e artigo 26 da Lei 8987/95. Até alguém me perguntou na aula passada, a concessionária ela vai explorar isso de forma exclusiva? Eu falei, depende. Depende do quê? Depende da previsão do contrato e, em especial, do edital da licitação. Se tiver previsto no edital da licitação e no contrato que essa concessionária pode subcontratar e subconceder, ela pode subcontratar e subconceder. Professor, qual que é a diferença de subcontratação e subconcessão? A subcontratação é a transferência por parte dessa concessionária de parcela do serviço para um terceiro. E a subconcessão é a transferência da totalidade do serviço para um terceiro. Professor, isso se justifica por quê? Gente, simples, regras de mercado. Tá? Regras de mercado, qualidade do serviço. Imaginemos o seguinte, ó, a empresa do Taliton foi vencedora de uma licitação e ela passa a ser concessionária de um serviço público. Chega no Brasil uma empresa inglesa, né, britânica, que presta esse serviço com muito mais qualidade e bem mais barato. O que impede o Taliton de fazer uma subconcessão para essa empresa? Para diminuir o preço do serviço público? Está motivado? Claro que está. Qual o problema? Ou será que a administração pública tem que promover um novo procedimento licitatório? Né? Não precisa. Se estiver previsto no contrato e estiver previsto no edital da licitação. Tá joia? Bom, nós vamos parando por aqui hoje. Semana que vem a gente retoma da intervenção, tá? Anota aí. Semana que vem a gente retoma do processo de intervenção. E agora eu quero a participação de vocês com perguntas. Professor, eu queria saber, assim, tem que somente ser uma empresa brasileira. Entra naquele princípio do desenvolvimento nacional sustentável? Tem autores que vão justificar por aí também, viu? Tem autores que vai justificar, vai apresentar essa justificativa. Não só esse princípio, mas do desenvolvimento sustentável, mas outros princípios de ordem econômica mesmo, desenvolvimento da nação. Se está vindo uma empresa internacional, trazendo tecnologia nova, trazendo conhecimento novo, gente, a gente está desenvolvendo também. Está entendendo? E por isso que eu não concordo muito com essa ideia de que deve dar preferência à empresa brasileira. É óbvio que dependendo do serviço, sendo essencial, sendo uma questão de segurança nacional, não deve ser nem objeto de concessão, quanto mais concessão à empresa internacional. Né? Mas sendo serviços comuns, não há que se falar nessa proteção.
Isso aí é lobby, muito mais lobby dos empresários brasileiros do que propriamente uma questão de princípio constitucional, de regra jurídica. Na minha opinião. Certo, Elisandra? Cássia, Tariton, perguntas? Sempre Professor, eu não sei se o senhor comentou, mas, porque eu tive que dar uma saidinha bem agora que o senhor estava falando sobre contrato, mas tem um prazo determinado ou, em regra, geralmente são indeterminados? Muito obrigado. Ia passar batido, isso é uma observação importantíssima, Maria Beatriz. Que bom que você perguntou. E é uma das principais diferenças entre as concessões gerais, que é a que nós estudamos dentro da Lei 8987/95, e as concessões de regime especial, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa prevista na Lei 11.079 de 2004. Tá? O que a lei fala? Na lei geral que nós estamos estudando, a 8984/95, que o contrato de concessão tem que ser por prazo determinado. A lei 8987/95 fixa prazo mínimo e máximo? Não fixa. Não tem fixação na lei geral de prazo mínimo e máximo. Tá bom? 1 ano é tempo determinado, Maria Beatriz? Sim. 100 anos? 100 anos é tempo determinado? Também, se não tem limitação, né? O que o Estado tem que fazer aqui? Ele tem que pensar, né, dentro dos princípios gerais da administração pública, num prazo que seja suficiente para que essa empresa faça o investimento necessário e consiga recompor esse investimento obtendo lucro. É óbvio que eu falei 100 anos, né, de uma forma exagerada, né, mas tem que haver o retorno desse investimento à iniciativa privada. Senão, daqui a alguns dias, a iniciativa privada vai ficar desmotivada em auxiliar o Estado, em amparar o Estado. Tá? É importante, no momento que se faz o estudo, né, para chegar a esse prazo determinado aí, de 5, 10, 15, 20 anos, realmente para verificar o quanto de tempo será necessário para que essa empresa recomponha todo o investimento que ela fez e ainda tenha, né, lucro. Agora, na concessão patrocinada, na concessão administrativa prevista na Lei 11.079 de 2004, lá sim tem prazo mínimo e prazo máximo. Tá? Lá o prazo mínimo 5 anos, prazo máximo 35 anos. Prazo mínimo 5 anos, prazo máximo 35 anos. Tá? Mas só nas concessões de regime especial que você vai encontrar essa delimitação temporal de no mínimo 5, no máximo 35. Tá bom, Maria Beatriz? Certinho, professor. Obrigada. De nada. Arthur, Vinícius, Flávio, todo mundo calado. Gabriel, Bárbara. Professor, só em questão das atividades, esse semestre, essa VIAL, o senhor não vai passar atividade pós-síncrona, não? Tomara que não. A atividade valendo 4 pontos, né? O trabalho que você está falando? Isso. Eu não estou sentindo falta, na verdade, eu até agradeço, né? Por não estar passando. Sinceramente, Flávio, vou te dar a minha opinião sincera, está até sendo gravado, né? A aula está sendo gravada. Eu não queria dar essa atividade. Mas eu tenho que dar essa atividade, viu? Vocês vão fazer sim um trabalho, tá? Na segunda VA. Nós também não queríamos fazer. Eu não tenho o que fazer, viu? Não tenho o que fazer, não. Esse trabalho da segunda VA tem como tema, anotem aí. Tem como tema. O trabalho pode ser individual, pode ser não, é individual. Pode ser digitado, pode ser manuscrito. Vocês é que vão definir aí. Vocês vão postar no AVA,
conforme foi o primeiro trabalho, tá? E o tema é intervenção do Estado na economia. Intervenção do Estado na economia. Tá? A nossa prova está marcada para a primeira semana de novembro, não é isso? Então, o trabalho vocês têm que entregar até o dia 13 de novembro, tá? Ok? Trabalho até o dia 13 de Nossa, mas já, professor? Ué, Rápido. já tá aí em cima já a prova daqui 2 semanas a prova. Nossa, muito rápida essa prova. Tava Não, perdida. já foram 7 semanas. 7? Sexta. 7 semanas, já foram 7 semanas. Da primeira VA. Passa rápido. Nossa, tá passando muito rápido, professor. Acabando o ano já, gente. Não sei se é bom. Tranquilo, Flávio? Tranquilo, professor. Tem um máximo de páginas que o senhor quer? Alguma coisa? Tem não. Então, tema: intervenção do Estado na economia, trabalho individual, manuscrito ou digitado. Em especial, vocês têm que dar uma olhada nos meios interventivos, tá? Quais são os meios interventivos? Em especial, dá uma olhada nos meios interventivos. Tá bom? Prazo para entrega: 13 de novembro. Antes do feriado, porque senão... mas feriado, dia 15 de novembro desse ano é domingo. Não tem nem graça. Certo? Certo, professor. Obrigado. Depois vocês dão uma olhada, tá? O AVA foi atualizado, está sendo atualizado, tá? Já tem lá as aulas, já tem lá os objetivos das semanas, já tem lá as atividades pós-aula, tá? Desse segundo ciclo, tá bom? Então, façam, resolvam, tá? Quinta semana, sexta semana, sétima semana, oitava semana, tudo atualizado lá para vocês, tá? Se não já tiver no AVA todas as semanas, hoje, amanhã já vai estar, tá? Todas as semanas, para vocês fazerem as avaliações pós-aula, tá bom? Dúvidas? Não? Gente, então, bom resto de semana para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus, tá? E vamos que vamos. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu. Boa noite.